Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar mais uma vez com os irmãos. Agradeço muito o honroso convite do pastor Eudes, nosso pastor, e trago a saudação da congregação desta igreja ali em Manaíra. Nós louvamos a Deus por estarmos ligados espiritualmente e eclesiasticamente aos irmãos e nos sentimos muito abençoados por Deus, por sermos pastoreados e recebermos as orientações espirituais do pastor Eudes, grande amigo de longas datas. Louvado seja o seu santo nome. Meus irmãos, que bênção é quando precede-se a hora da pregação com um momento de louvor que enleva a nossa alma, que nos leva ao altar de Deus, à presença do Senhor de uma forma cheia de contrição, de quebrantamento, de desejo de estar diante dEle, de ouvir sua voz e receber sua bênção. Que bênção! Que Deus conserve o grupo de louvor neste espírito e nesta graça. E chamou-me muito a atenção, dentre os hinos maravilhosos, bíblicos, o que diz assim: nós estamos aqui tão sedentos de Ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir o Teu poder, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Meus irmãos, uma das grandes necessidades nos nossos dias é de termos o povo de Deus realmente sedento de Deus, desejando ardentemente estar debaixo da sua bênção, buscá-lo, encher-se do Espírito Santo. Nesta noite eu quero meditar um pouco na palavra de Deus e você pode abrir sua Bíblia em Joel. Nós vamos extrair algumas lições do texto bíblico deste profeta, cujo livro está classificado entre os profetas menores. Os profetas menores não é porque eles eram menos importantes, mas a classificação do cânon bíblico deu este nome a 12 escritores do Velho Testamento, porque os seus escritos têm um volume de conteúdo menor do que os chamados profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são livros mais volumosos. E dentre os profetas menores nós temos Joel, com apenas 3 capítulos. Em 10 minutos a gente lê toda a profecia que Deus lhe deu e que faz parte do cânon bíblico. Os profetas menores foram usados por Deus em momentos difíceis da história do povo de Israel, momentos de frieza espiritual, momentos de tribulação, momentos de dificuldades na economia, na política, mas principalmente na vida espiritual da nação. E os profetas foram levantados por Deus para confrontar o povo com os seus pecados, para chamar a atenção a momentos de profunda crise nacional, especialmente crises espirituais. Estes profetas foram usados por Deus em momentos cruciais para chamar o povo de volta a Deus, de volta ao aconchego espiritual, de volta a uma postura de quebrantamento, de arrependimento, de confissão e de renovação espiritual. Por isso nós estaremos lendo, dentro de alguns instantes, alguns versículos, e que o Espírito Santo nos use e use a sua palavra para despertar nos nossos corações esta sede de Deus que expressamos no cântico ainda há pouco. E o meu desejo é que o Espírito Santo desperte em mim e desperte nos irmãos um profundo desejo de uma nova visitação de Deus, de um avivamento espiritual em nosso meio, em nossa nação, ou em nossa cidade,
ou em nossa igreja, se Deus soberanamente não quiser, nos nossos dias, avivar nosso país, nossa cidade ou nossa igreja, que Ele misericordiosamente avive a minha vida, avive a sua vida. Nós podemos também experimentar avivamentos pessoais, visitações de Deus na nossa vida pessoal, de tal maneira que a nossa vida sofra uma reviravolta profunda e a nossa relação com Deus seja renovada e a nossa vida cristã tome um novo impulso e seja tomada de um novo fervor. Quem quer experimentar algo assim da parte de Deus, diga um amém fervoroso. Amém. Você que está em casa também, no seu coração, diga um amém cheio de convicção, que expresse o desejo da sua alma de receber uma nova visitação do Espírito Santo. Jonathan Edwards, um congregacional de alguns séculos atrás, americano, ele foi usado por Deus para a deflagração de um dos poderosos avivamentos da América do Norte. E foi muito interessante, porque aquele avivamento foi deflagrado em um culto no qual ele estava lendo monotonamente o seu sermão mais famoso: Pecadores das mãos de um Deus irado. Então, o avivamento, ele vem, irmãos, independente da eloquência do pregador ou digamos assim, da sua forma fervorosa, eloquente, em que ele expressa as ideias ou o conteúdo bíblico. Jonathan Edwards, considerado por muitos como a mente mais brilhante que os Estados Unidos já teve, um erudito, profundo conhecedor das palavras, da palavra de Deus, mas estava lendo de forma monótona. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de visitar aquele templo e abraçar uma daquelas colunas, porque quando ele estava pregando, o Espírito Santo trouxe uma convicção de pecado tão profunda a toda aquela congregação, que a sensação dos crentes é que o chão estava se abrindo, o inferno estava a ameaçá-los, por conta da profunda convicção dos seus pecados. Eles percebiam que, devido aos seus pecados, eles não mereciam nada além da condenação, além do juízo de Deus. E como que, para escapar daquele chão que se abria, eles seguravam, profundamente compungidos, contritos, arrependidos, confessando os seus pecados às colunas daquele templo. Aquela igreja, anos depois, expulsou Jonathan Edwards do ofício de pastor, do seu pastor. Felizmente, quando eu visitei alguns anos atrás, aquela igreja já havia apostatado. Tinha aquela bandeira inclusiva na sua frente, porque aquela igreja entrou no liberalismo e perdeu, na verdade, o seu compromisso com a palavra de Deus. Mas naquela oportunidade, Jonathan Edwards foi poderosamente usado por Deus para um poderoso avivamento. Há exatos 231 anos atrás, alguns jovens estavam orando e buscando Deus na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e por conta disso, o Espírito Santo veio e varreu toda a Inglaterra. A Inglaterra estava vivendo um momento muito difícil, século XVIII. Os bares, os prostíbulos se multiplicavam em Londres e em outras cidades. O iluminismo estava influenciando profundamente a vida da Inglaterra, e os crentes, também influenciados sobre o iluminismo e o humanismo, estavam esfriando na sua fé, e muitos não levavam a sério a sua vida espiritual. Crise em toda a sociedade, uma profunda crise na igreja. E aqueles jovens, entre eles, os irmãos Carlos e João Wesley, que foram poderosamente usados por Deus naquele avivamento, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo fez uma obra poderosa
As pessoas vinham em multidão para ouvi-los e para ouvir outros pregadores como George Whitefield. Multidões quebrantadas, arrependidas, confessavam os seus pecados e entregavam suas vidas a Cristo. Prostíbulos, bares eram fechados. As pessoas já não iam mais às orgias porque vinham aos templos escutar com o coração quebrantado a mensagem da palavra de Deus. E os historiadores dizem que por causa deste avivamento, Deus livrou a Inglaterra de um banho de sangue semelhante ao que a França experimentou na Revolução Francesa. Há 50 anos atrás, um tempo bem mais próximo do que o nosso, também numa faculdade americana, faculdade de Ashburn, em Kentucky, em 1970. Aquele culto que toda semana acontecia nas quartas-feiras na capela, os estudantes vinham, muitos nem frequentavam assiduamente, mas naquela manhã, 3 dias antes, um dos jovens mais rebeldes daquela faculdade havia tido uma profunda experiência com Deus no alojamento. 3 colegas estavam lendo a Bíblia, orando, ele se achegou a eles, eram seus colegas de quarto, e ele foi ali profundamente impactado pelo poder da palavra. Ele entregou sua vida a Cristo, naquele momento foi convertido ao Senhor. Naquele culto de apenas 1 hora, naquela capela, ele pediu a palavra, deu seu testemunho, confessou os seus pecados, publicamente arrependeu-se, pediu perdão público, deu seu testemunho. O Espírito Santo visitou aquela congregação de estudantes de uma forma impressionante. Depois daquele jovem, outros jovens pediram a palavra e publicamente confessavam seus pecados, arrependidos, em lágrimas, pediam perdão às pessoas, aos colegas contra os quais havia pecado, pediam perdão a Deus. E, meus irmãos, aquela reunião de 1 hora se transformou em uma reunião ininterrupta de 185 horas, 7 dias, 7 noites. Depois do 3º dia, aquela notícia se espalhou e pessoas de várias partes dos Estados Unidos chegaram, vindo de avião, de carro, viajaram de muitos lugares para participar daquela obra extraordinária que Deus estava fazendo entre aqueles estudantes. Ao ouvirmos estas histórias, o nosso coração aquece. Irmãos, nós precisamos ler livros de biografia dos grandes servos de Deus, livros sobre a história dos avivamentos, para aquecer nosso coração e gerar na nossa alma um desejo e rogarmos a Deus, como tantos homens ao longo dos anos têm pedido: Senhor, faz de novo, visita-nos. Irmãos, Deus envia soberanamente avivamentos em tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempos difíceis são tempos em que há esperança de uma nova e poderosa e soberana ação do Espírito Santo no meio do seu povo. Quando o seu povo não está bem e quando a sociedade atinge extremos na sua pecaminosidade, há uma esperança: que Deus avive o seu povo com um poderoso avivamento. Isso aconteceu no tempo dos juízes, quando o povo de Deus mergulhava na idolatria, no pecado. Deus de alguma forma operava para despertar nos seus corações arrependimento, muitas vezes trazendo o exército do inimigo para oprimir, para trazer sofrimento ao povo, e debaixo daquele sofrimento o povo se arrependia. Uma visitação do Espírito Santo promovendo
pelos meios soberanos de Deus, arrependimento no coração do seu povo, e Deus levantava um juiz, Deus visitava o seu povo, Deus renovava a vida espiritual do seu povo, Deus desbaratava os inimigos, expulsava os inimigos e trazia tempos de refrigério ao seu povo. No tempo da reforma também, como a igreja havia se desviado da sã doutrina, o Espírito Santo foi usando homens em uma e outra nação, ao longo de alguns decênios, até que levantou Lutero, e o avivamento que Deus nos trouxe desde a reforma, tem repercutido até os nossos dias. Nós somos herdeiros da reforma, louvado seja o nome do Senhor. Avivamento, irmãos, é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, porque quando o povo, inclusive o povo de Deus, mais merece o seu juízo, ele manifesta a sua misericórdia, visitando o seu povo de uma forma especial, renovadora, redentora, avivando, trazendo nova vida espiritual, novo vigor espiritual. Bendito seja Deus. Avivamento é a oportunidade que Deus dá aos incrédulos também, para que uma geração inteira não se perca na devassidão do pecado. E biblicamente nós temos o exemplo clássico de Nínive, uma sociedade devassa, uma sociedade inimiga de Deus, uma sociedade mergulhada na idolatria, e Deus levanta um profeta que não queria levar a mensagem de Deus para aquele povo, afinal era um povo inimigo do povo de Deus. Mesmo não querendo ir, não houve outra escolha para Jonas. E ele levou aquela mensagem dura, em poucas palavras, de uma severa advertência. E Nínive recebeu a palavra de Deus do rei ao mais simples vassalo. Houve arrependimento, confissão de pecado. Deus visitou Nínive, a ira de Deus foi aplacada e o juízo foi prolongado, o juízo foi adiado para tempos mais na frente, mas aquela geração de incrédulos foi poupada pela misericórdia de Deus, pela visitação de Deus no meio daquela geração. Avivamento é a provisão de Deus para o seu povo enfrentar tempos difíceis, para enfrentar vitoriosa, triunfantemente para a glória de Deus. Nós necessitamos nos nossos dias de uma nova visitação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós nunca vimos, a nossa geração nunca viu a devassidão se tornar tão ampla. Nunca vimos tantas pessoas blasfemando de forma pública contra Deus, contra Cristo, em carnavais, em festivais, em apresentações de músicos, em shows musicais. Blasfêmias pesadas contra o nosso Deus. As ideologias de gênero, a erotização de crianças, a defesa em favor do aborto. Eu fiquei profundamente chocado quando há poucas semanas atrás eu descobri uma informação que eu não sabia, que tem uma ala dos abortistas que defende o aborto até a hora de dar à luz. Ou seja, até aquele momento em que a criança está para nascer, a mãe teria o direito de dizer ao médico: mata, eu não quero esta criança. A pecaminosidade está chegando às raias do absurdo. E no meio da igreja, irmãos, infelizmente a gente tem visto frieza espiritual, comodismo. Eu sei que tem alguns irmãos que, de forma legítima, por causa das suas comorbidades, têm procurado não sair de casa, não vai ao supermercado, vai ao consultório médico, em último caso, não vem à igreja por conta desta situação.
Mas tem muitos outros irmãos que poderiam vir, vão para todo canto, só não vêm para a igreja. Descobriram que assistir o culto de pijama é muito confortável. Mas a melhor forma de cultuar a Deus não é de pijama, é estar na casa do Senhor junto com outros irmãos, para oferecermos o nosso culto comunitário ao nosso Deus. Que o Senhor desperte no nosso coração aquela alegria que havia no coração do salmista, quando ele expressou e registrou num dos mais belos salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus por um avivamento, uma nova visitação do Espírito Santo no seio da igreja, no seio do seu povo. Avivamento também é a injeção de poder para o povo de Deus proclamar o Evangelho ao mundo, as pessoas que estão próximas e as pessoas que estão longe. Os morávios, séculos atrás, foi poderosamente visitado por Deus e um avivamento prorrompeu entre eles. Os dois desdobramentos mais marcantes do avivamento entre os morávios foi uma reunião de oração que durou ininterruptamente 100 anos. Uma reunião de oração de 100 anos. Que coisa extraordinária! Nós nem imaginamos como isso pode acontecer. E outro desdobramento foi um grande ardor missionário que tomou conta daquela pequena e pobre igreja rural. E em 25 anos aquela igreja enviou mais missionários do que a igreja cristã nos 200 anos anteriores. Nós precisamos de um avivamento. Avivamento é uma visitação especial de Deus sobre o seu povo para fortalecê-lo, para um cumprimento dos seus propósitos eternos e atemporais, e também para o cumprimento de propósitos específicos de Deus para aquele tempo, para aquele momento histórico em que a igreja está vivendo. Nós precisamos, irmãos, sentir a necessidade pessoal e comunitária e nacional de um avivamento. Precisamos sentir esta necessidade e sermos tomados por um profundo desejo e clamarmos a Deus por um avivamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque. Daqui a pouco a gente vai ler Joel. Abacuque capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, Senhor. Eu tenho ouvido as tuas declarações, e parece que quando Abacuque ouviu as declarações de Deus, o seu coração foi tomado de um desejo, e no seu coração ele disse: não há outra solução a não ser uma nova visitação do Senhor, e clamou: visita-nos, ó Deus, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. O que eu falei ainda há pouco, o avivamento é aquela decisão soberana de Deus, que quando o seu povo merece o juízo, ele decide soberana e graciosamente visitar com um poderoso avivamento. Quais são as declarações que Deus pode fazer a seu respeito, a você mesmo? O que é que Deus poderá declarar sobre sua vida, sua conduta espiritual, as coisas que estão no seu coração, os seus mais fervorosos desejos, os interesses que dominam a sua mente e a sua alma, as coisas que você foca, as quais você mais busca. Todos os seus esforços estão focados à busca destas coisas.
O que é que Deus poderá declarar a respeito da sua vida? Como você está? Pois Ele me conhece e lhe conhece muito bem. Ao olhar para mim, irmãos, e ao perceber aquilo que Deus sabe a meu respeito, eu não posso ter outra atitude senão a mesma de Abacuque, dizer: Senhor, aviva a tua obra, aviva-me por misericórdia e graça. É maravilhoso que ao longo do texto bíblico, em muitos momentos, Deus promete visitar o seu povo. Em Isaías 42, versos 2 e 3, há uma expressão linda sobre visitação de Deus. Diz assim o texto bíblico, Isaías 45: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando Deus desce e visita o seu povo com um poderoso avivamento, Ele descortina os tesouros escondidos da sua graça, as riquezas encobertas, e nos dá um novo vigor espiritual para a glória do seu santo nome. Joel, vamos ler Joel. Joel capítulo 2, verso 12. Como eu falei, o povo de Deus aqui está numa situação difícil, está enfrentando crise econômica, possivelmente crise política e crise espiritual também. E em meio a todas estas crises, quando o profeta analisa, quando o profeta diante de Deus busca o Senhor para que haja uma solução, para que aquela crise seja superada, o profeta não encontra nenhum outro caminho que traga a solução de superação daquelas crises, senão o povo de Deus se voltar para Deus, a partir dos próprios sacerdotes, a começar pela liderança espiritual, mas todo o povo, todas as faixas etárias, todas as faixas sociais, todo o povo de Deus ser convocado adiante do Senhor, apresentar-se, converter-se, arrepender-se, confessar e buscar nas mãos de Deus um renovo, uma solução, um refrigério. E diz assim o texto bíblico, capítulo 2, verso 12: Assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Eu gostaria que agora nós fôssemos para os versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias,
diz o Senhor, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós necessitamos de um avivamento. Necessitamos primeiramente porque precisamos nos achegarmos mais a Deus. E a primeira grande convocação do profeta Joel é essa: nos acheguemos a Deus. Vejam no verso 13 do capítulo 1: cingi-vos de pano e saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu povo, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um jejum santo, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. No verso 12 e 13 nós vemos esta convocação feita pelo profeta com cores fortes, com palavras contundentes, porque a situação é séria, porque é chegada a hora do povo de Deus se achegar ao seu Deus. Não há como superar as crises que nos abatem. Nós precisamos nos achegar a Deus. Nos achegarmos como? Convertei-vos a mim, diz o Senhor no verso 12, capítulo 2, e de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. O Espírito Santo de Deus nos nossos dias nos convoca a nos achegarmos a Ele com um coração sincero, com um coração contrito, com o propósito de buscar Sua presença, com um coração quebrantado, pronto para abandonar aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos, irmãos, perceber na nossa vida de que necessitamos nos converter. Convertei-vos de todo o vosso coração. No verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O Espírito Santo de Deus nos chama a nos achegarmos a Ele. E esta atitude de nos achegarmos ao Senhor não pode ser uma coisa maquiada, não é algo superficial, não deve ser simplesmente fruto de um momento emocional, mas deve ser algo sincero, de alma, do coração, que domine e que tome todos os nossos afetos, os nossos desejos, que a nossa alma, que o nosso coração queira, deseje profundamente, do fundo da nossa alma, com todos os nossos afetos, nos achegarmos a Deus. Em Jeremias, capítulo 2, verso 13: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. É Deus reclamando do seu povo, é Deus advertindo o seu povo, para que o seu povo se achegue a Ele. E em Lamentações capítulo 5, nós temos uma das mais belas expressões deste pequeno livro, escrito também pelo profeta, chamado profeta chorão. Lamentações 5, 21, é o profeta clamando a Deus, é o profeta clamando por sua vida e pela vida do seu povo. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, renova os nossos dias como dantes. Precisamos nos achegar a Deus. E quando eu leio esta expressão, renova os dias como dantes, eu me lembro dos retiros espirituais dos anos 70 e do início da década de 80, no Conde da nossa igreja. Os irmãos ainda eram congregação, nós íamos para o retiro juntos. E naqueles retiros espirituais, a mocidade ia com o desejo de buscar a Deus.
Eu gosto de esporte, de brincadeiras. Há tempo para todas as coisas na vida do jovem, na nossa vida como adultos. Hoje os nossos acampamentos são cheios de atrações extra-espirituais para que os nossos jovens sejam motivados a participar deles. Mas naquela época, a mocidade da igreja do pastor Catão, faltando 3, 4 meses, os nossos corações já ficavam desejosos que logo chegasse a época do retiro. E naquele retiro a programação era toda espiritual e o nosso coração se voltava para aquilo. São 3 dias que nós vamos dedicar para buscarmos a Deus. Não terá futebol, não vai ter vôlei, não vai ter brincadeiras. Que coisa boa! Serão 3 dias especialmente consagrados para orarmos, buscarmos a palavra, estarmos diante do Senhor. E nós usávamos uma expressão: para recarregar nossas baterias. Eu me lembro de alguns retiros memoráveis, como o de 1978, em que houve uma visitação poderosa de Deus, convertendo muitos jovens, distribuição de dons espirituais, despertamento para a evangelização, para a oração, para uma vida de santidade. Aquela visitação do Espírito Santo libertando de pecados que perseguiam e que estavam colados na alma, no coração e nas atitudes nossas, e o Espírito Santo veio e libertou. Achegai-vos a Deus. Esta é a grande mensagem do profeta Joel, na crise em que o povo está vivendo. Chegai-vos a Deus. E nós precisamos, irmãos, neste momento difícil da história do mundo e também difícil da história da igreja, precisamos suplicar a Deus: aviva, Senhor, a tua obra, dá-nos um avivamento. Espírito Santo, nos visita novamente, faz algo novo na nossa vida, despertando-nos para buscarmos a tua presença de todo o nosso coração, renovando os nossos afetos espirituais de tal maneira que o maior prazer da nossa alma seja o Senhor, o maior desejo do nosso coração seja estar na tua presença, a nossa maior alegria seja adorar-te e viver para a glória do teu santo nome. Irmãos, precisamos. Nos versos 28 e 29, esta profecia que se cumpriu historicamente de forma plena na vinda de Jesus. Esse texto de Joel 2:28 é proferido por Pedro no seu notável sermão do capítulo 2 de Atos. E ele diz: se cumpre nestes dias esta palavra do profeta Joel. Mas esta promessa da visitação e do derramamento do Espírito Santo é algo que acompanha a igreja ao longo dos séculos. E apesar do cumprimento histórico ter sido realizado em Atos capítulo 2, mas Deus misericordiosamente derrama o seu Espírito com o propósito de trazer renovo espiritual ao seu povo em outros momentos da história da igreja. Por exemplo, no capítulo 4 de Atos, embora cronologicamente esteja tão próximo do capítulo 2, a igreja está reunida em oração. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4 e já estamos concluindo a explanação, a pregação desta noite. Capítulo 4, esta reunião de oração que é registrada do verso 23 ao verso 31, está tão próximo da descida do Espírito Santo, está tão próximo daquela visitação poderosa. O Espírito Santo foi dado para a igreja, o Espírito Santo habita na igreja, o Espírito Santo habita em mim e habita em você, mas nós carecemos de novas visitações, ou seja,
de novas operações poderosas do Espírito Santo para nos trazer novo vigor espiritual, novo despertamento espiritual, nova vida espiritual, para vivificar-nos, para despertar na nossa vida o desejo de realizar sua obra, o desejo de falar do Evangelho, para nos dar força espiritual para vencermos a luta contra o pecado, vigor espiritual para vencermos as crises, vencermos as lutas, vencermos toda a oposição do mundo e do diabo contra a igreja. Nós precisamos, irmãos, de recebermos e de experimentarmos novas visitações do Espírito Santo. E aqui nos versos 30 e 31 do capítulo 4 de Atos, aqueles irmãos estão reunidos em oração e o texto bíblico diz: eles estão concluindo a sua oração, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E então Lucas relata o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos foram visitados de uma forma poderosa, renovadora, vivificante. O Espírito Santo, mais uma vez, visitou aqueles irmãos que haviam experimentado a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Eles estão sendo novamente visitados pelo Espírito Santo e o resultado imediato é que eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo convença a mim e a você que nós necessitamos de uma nova visitação de Deus, que a igreja do Senhor nos nossos dias necessita de um novo avivamento. E nós precisamos de um novo avivamento, de uma visitação do Espírito Santo, para enfrentarmos os tempos difíceis, glorificando o nome do Senhor, proclamando e vivendo o Evangelho no poder do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que o Senhor, que possamos ler Joel tomando para nós, como se o profeta estivesse falando para nós, porque na verdade é o Espírito Santo falando através da sua palavra ao meu e ao seu coração. Nós precisamos de uma nova visitação do Espírito. A igreja evangélica brasileira necessita. A terceira igreja evangélica congregacional em João Pessoa necessita. A congregação desta igreja lá em Manaíra necessita. Eu confesso com palavras garrafais que necessito de uma nova visitação do Espírito Santo. Você necessita. E Deus quer nos visitar. Nós precisamos desejar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos suplicar. Sempre visitações do Espírito são precedidas por um grupo de pessoas que buscam a Deus, que oram e que clamam. Nem sempre são os pastores ou os líderes, como nos dois exemplos que eu dei. Eram jovens estudantes em Oxford, que estavam orando. John Wesley naquela época ainda não era o John Wesley que marcou a história da Inglaterra e a história do cristianismo. Era um jovem, simples, ainda estudante. Na Universidade Americana, há 50 anos atrás, foram jovens universitários usados por Deus para deflagrar aquela obra extraordinária do Espírito Santo. Algo extraordinário da parte de Deus pode começar com você. Então busque ao Senhor, peça a Ele agonizantemente: Deus, desperta o meu coração para buscar Tua presença. Pois o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é para nos achegarmos a Ele, de todo o coração, clamarmos a Ele por nossa nação,
por nossa cidade, por nossa igreja e por nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Quando eu ouvi John Piper, alguns anos atrás, eu vi 3 pregações dele naquele congresso. Mas o que mais me tocou foi o que eu ouvi dele em algumas orações. E uma das coisas que ele falou em oração, ao final de uma das suas mais contundentes pregações naquele congresso, foi o seguinte: Senhor, me ajuda, porque a minha vida não está à altura da minha pregação. E quando eu falo sobre avivamento, são essas as minhas palavras: a minha vida não está à altura da minha pregação. Por isso eu peço a Deus: Senhor, tens misericórdia de mim, aviva a minha alma. Oremos. Senhor, como povo teu, nós necessitamos de uma nova visitação do Espírito Santo. Ó Deus, mesmo aqueles crentes que estão espiritualmente bem, estão firmes na fé, firmes nas convicções dos fundamentos do cristianismo, mesmo aqueles crentes, ó Deus, que estão te servindo no dia a dia, que estão testemunhando do Evangelho, aonde trabalha, aonde estuda, Senhor, nós necessitamos de uma nova visitação do Senhor. Nós precisamos, como aqueles crentes estavam precisando, clamaram a Ti, Tu os visitastes em Atos capítulo 4. Por isso nós te pedimos, desperta no nosso coração um real desejo, que sintamos profundamente a nossa necessidade de um avivamento. Deus, e traz este avivamento para o nosso país, traz este avivamento para o nosso meio. Desperta e levanta alguns irmãos dentre nós, levanta-me a mim mesmo, para estar clamando a Ti em favor de um avivamento espiritual, que nos traga novo fôlego, que nos traga, ó Deus, um grande despertamento, que nos traga, ó Deus, um novo vigor espiritual, para vermos os Teus milagres e as Tuas ações extraordinárias acontecendo no meio da Tua igreja e atraindo, Senhor, multidões daqueles incrédulos que estão ao nosso redor. Ó Senhor, como Tu já fizeste em vários momentos da história, momentos difíceis do Teu povo, da Tua igreja, nós estamos vivendo um momento difícil pela devassidão desta sociedade que jaz no maligno e pela frieza espiritual da maioria dos crentes. Senhor, visita-nos, Senhor, muda a nossa história, vem ao nosso encontro, ajuda-nos a nos achegarmos a Ti, e em resposta, visita-nos poderosamente para a glória do Teu santo nome. Nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém.